Programa de Sistema de Informação da Administração Pública. A relatora, a deputada Renata Abreu, pela aprovação. Com a palavra, a ilustre relatora, a deputada Renata Abreu. Obrigada, senhor presidente. A proposição do ilustre deputado Jorge Cortial visa incluir no Código Penal, na Lei de Crimes de Responsabilidade de Autoridades Federais e Estaduais e no Decreto-Lei 201 de 67, que dispõe sobre a responsabilidade de prefeitos e vereadores, dispositivos criminalizando a supressão de dados e programas de sistema de informações da administração pública quando praticado por autoridades. No Código Penal, a alteração prevê a reclusão de 1 a 4 anos para quem praticar este tipo de atividade. Na Lei de Crime de Responsabilidade da esfera federal e estadual, a delação é incluída no rol dos atos que constituem crime contra a probidade na administração. Por fim, no decreto-lei que trata especificamente da responsabilidade de prefeitos e vereadores, a proposta inclui a prática como infração político-administrativa passível de cassação do mandato. A matéria está sujeita à apreciação da Comissão de Ciência e Tecnologia e tal. Meu voto. O uso do computador, da informática e da internet pela administração pública tem aumentado consideravelmente nos últimos anos. A economia de recursos, otimização de procedimentos e aumento dos serviços disponíveis à população, a facilidade no acesso e a transparência das informações da administração são alguns dos aspectos facilitadores com o emprego da tecnologia da informação. E o reflexo dessa informatização pode ser vista sob dois ângulos. O emprego mais intensivo de computadores e de sistemas informatizados pelas repartições e o acesso crescente dos cidadãos aos serviços públicos pela internet. Como exemplo, podemos citar a telematrícula nas escolas, sistema de marcação de consultas médicas, agendamento de vistorias em Detrans e etc. Todos esses serviços são frutos de um grande esforço de automação de procedimentos e do direcionamento de vultuosos investimentos por parte da administração. Apesar desse louvável desenvolvimento observado, em maior e menor grau em toda a esfera pública, desafortunadamente, chegam relatos pela imprensa de determinados agentes públicos sabotando os serviços em funcionamento, quer seja pela delação de dados, como pela supressão de programas de computadores e até de sistemas informatizados inteiros. Mediante essa prática perversa, não só os investimentos realizados são jogados pelo ralo, como também a população é fortemente afetada pela indisponibilidade de serviços. Ademais, deve ser ressaltado que certamente essas práticas servem para o ocultamento de ilícitos praticados por agentes públicos nas diversas esferas. É com o intuito de coibir essas sabotagens e acobertamentos que o projeto do nobre deputado José Corte Real foi oferecido, conforme justificativa do próprio autor. Pela proposta, deleções de dados ou de programas de sistema de informações passam a ser considerados crime de responsabilidade, seja incluída a tipificação em 3 diplomas legais: Código Penal, Lei de Crimes de Responsabilidade de Autoridades Federais e Estaduais e Decreto-Lei sobre Crimes de Responsabilidade de Prefeitos e Vereadores. No Código Penal é incluído o artigo 314-A, prevendo a pena de reclusão de 1 a 4 anos para qualquer pessoa que cometer este tipo de crime. Na Lei de Crimes de Responsabilidade de Autoridades Federais e Estaduais, é incluído novo inciso ao artigo 9º, determinando que a delação passe a configurar crime de responsabilidade contra a probidade na administração. E, finalmente, o Decreto-Lei dos Crimes de Responsabilidade, referente a atos de prefeitos e vereadores, é alterado no seu artigo 4º, incluindo a supressão de dados no rol de crimes de responsabilidade. Dessa maneira, e caso esse projeto de lei seja aprovado, presidentes, governadores e prefeitos seriam passíveis de cassação de mandato, caso incorressem nessas práticas, nos termos e ritos previstos anteriormente, os quais permanecem inalterados. Na análise da necessidade e oportunidade dessa proposta, nos ateremos a 4 tópicos. Aderência ao mérito desta comissão, importância da informática para a prestação de serviços públicos, validade jurídica de documentos e sistemas eletrônicos e tipificação no Código Penal. Com relação ao primeiro tópico, que diz respeito à aderência ao tema, o assunto trata absolutamente do mérito desta comissão. Isto é, a análise de questões relativas à comunicação, telecomunicação, informática e telemática.
Com relação ao segundo tópico, da importância da informática, é inegável o valor que as tecnologias da informação, as chamadas TI, possuem para a vida em sociedade e para a fruição de serviços públicos. Nesse sentido, a deleção de dados ou programas em sistemas de informação atentam contra a probidade administrativa e atingem a sociedade como um todo. Nos dias de hoje, computadores, sistemas e bancos de dados constituem a base para a oferta e fruição de todos os serviços públicos. Não há matrícula nas escolas sem banco de dados. Não há distribuição de remédios sem um sistema informatizado. Em outras palavras, sabotar recursos de TI é sabotar a administração e atentar contra a prestação de todos os serviços públicos. No que diz respeito à validade dos documentos e sistemas eletrônicos, o terceiro tópico cotejado deve ser considerado que os atos da administração ocorrem atualmente em sua maior parte por meio eletrônico. Ademais, o marco legal já equipara documentos certificados digitalmente a documentos públicos. Por isso, a deleção de dados equivaleria, na prática, à supressão de documentos e ocultação de atos da administração. Como tal, cabe ressaltar que a Lei da Transparência, Lei 12.527 de 2011, poderia ser aplicada, uma vez que destruir ou inutilizar informações configuraria violação da lei citada, conforme disposto no artigo 32, inciso 2º. Entretanto, entendemos que as penalidades prescritas na Lei da Transparência são demasiadamente brandas. A citada lei e o artigo remetem à Lei do Funcionamento Público, Lei 8.112 de 90, enquadrando o ilícito como infração administrativa, apenando o agente com, no mínimo, suspensão. Ademais, o dispositivo da Lei de Transparência prevê a possibilidade de enquadramento do ato na Lei de Crimes de Responsabilidade que ora propõe-se alterar. Ora, cremos que devido à importância da informática, como já citado anteriormente, a supressão de dados ou sistema de informação deveria ser enquadrado sem sombra de dúvidas na Lei de Crime de Responsabilidade. Assim, o ocupante do cargo público que praticasse o ilícito estaria sujeito à perda do mandato e a se tornar inelegível por até 5 anos e não apenas a suspensão do cargo. Dessa forma, a prática danosa receberia pena proporcional à importância que a TI possui nos dias de hoje, incomparável a 1950, data da promulgação da Lei de Crimes de Responsabilidade, quando sistemas de informação eram inexistentes. O quarto e último aspecto que deve ser comentado neste parecer diz respeito à medida que modifica o Código Penal. Entendemos que a alteração é acertada, pois os artigos 313A e 313B, que incluíram o crime de inserção de dados falsos e alteração não autorizada de sistema de informações, não tipificam de maneira eficaz e com aderência o crime que se quer delimitar, isto é, a deleção e a inutilização de dados do sistema de informática. Ainda com relação à modificação do Código Penal, cabe ressaltar que a medida ora introduzida não poderá ser aplicada aos ocupantes do cargo de Presidente da República, por força do inciso 4º do artigo 86 da Constituição Federal. Porém, como não há vedação semelhante no texto constitucional para os níveis estadual e municipal, o artigo aqui incluído será benéfico para coibir esse tipo de ação nesses níveis da administração. Postos esses argumentos, não nos resta outro entendimento que não seja o da necessidade e acerto da medida, nada tende a nos opor. Por isso, sou a favor da aprovação do projeto de lei 6.595 de 2013. Muito obrigada, presidente. Apenas para tanto parabenizar a Vossa Excelência pelas preocupações registradas no relatório de Vossa Excelência e, caso seja necessário, fazer alteração. Em todo caso, é um procedimento que cabe aos senhores têm que decidir, tanto cabe vistas como cabe à relatora. Doutora Renata. Presidente, eu acho interessante, inclusive foi um tema que eu debati muito, foi excelente as ponderações do deputado, da qual eu também refleti muito. O que me foi, inclusive eu tive essa experiência na prática, a subjetividade, ela existe em partes. Por quê? Porque hoje todos os sistemas, você tem um log. Então você consegue avaliar se houve a supressão. É claro que no meu entendimento a gente está falando de uma supressão de um banco de dados completo, mas eu concordo com o senhor que talvez nos termos como está escrito,
não tenha ficado claro mais objetivo. Então, acho muito válido, presidente, se os senhores deputados tiverem interesse, pedir as vistas e darem sugestões, inclusive, para que a gente possa fazer a alteração no relatório, né, e aprimorar esse projeto que eu acho de suma importância. Estava aqui conversando com o deputado, tivemos uma experiência em São Paulo de pegar uma prefeitura, né, e não estamos falando do prefeito, estamos falando de funcionário, mas é claro que não faz isso sem alguma ordem superior, que simplesmente suprimiu todo o banco de dados da prefeitura. Né? E aí você não ter pena para isso é muito complicado. Então eu acho que a gente tem que discutir isso junto e chegar no meio termo para que essas pessoas não fiquem ilesas. E a questão do Código Penal, esse crime já é tipificado no Código Penal. Então, na verdade, a gente não estaria promovendo nada de inovador. Né, o que foi feito pelo deputado Cortial foi somente descrever melhor esta questão da informática, mas o crime em si já existe. Né? Mas acho muito válido as ponderações, gostaria até de não ser única responsável por esse relatório. Deputada, só lembrando que a alteração no relatório tem que ser de Vossa Excelência, mesmo que haja sugestões de outros deputados. Sim, mas para eles poderem ler o projeto, gostaria até de não ser única responsável por esse relatório. Deputada, só lembrando que a alteração no relatório tem que ser de Vossa Excelência, mesmo que haja sugestões de outros deputados. Sim, mas para eles poderem ler o projeto, ler as ponderações. Concedo vistas, portanto, deputado Vitor e deputado Eduardo Cury. Eu agradeço a nossa querida deputada. Aqui, retirada de pauta do projeto de lei 916/2015, autoria do deputado Renato de Abreu, da reunião do dia 1/7/2015, item 14, Fernando Monteiro. Então ele sumiu. Foi abduzido, deputado. Inclusive, eu já falo que eu sou a favor do substitutivo dele, do projeto. Perfeitamente. Excelente. Perfeitamente, deputado, mas ele não está presente. Sim. E apresentou este pedido. Deixa eu caçar. Até porque